Olá, uma ótima tarde para você que acompanha a nossa programação. Seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do Consulta ao Doutor. Olha, é sempre uma alegria poder entrar aí na sua casa, dividir as tardes com você, para a gente poder conversar, bater papo, trocar ideias e aquilo que é o mais importante, o compromisso que o Consulta ao Doutor assume com você, da gente aprender bastante sobre a nossa saúde. Saúde que sempre foi um tema que esteve em pauta, sempre foi um tema relevante, mas que ultimamente, por conta desses últimos incidentes aí, a saúde tem sido destaque em todos os noticiários, inclusive ocupando a maior parte dos noticiários, seja da televisão, no rádio, na internet, para onde você procurar, saúde é o tema principal do momento. E aqui no Consulta ao Doutor, desde muito tempo, você aprende, conversa, tira suas dúvidas sobre o tema. Antes de eu apresentar a nossa convidada de hoje, apresentar também o tema que nós vamos conversar, deixa eu rapidinho reforçar com você o nosso canal lá no YouTube. Inclusive nós preparamos uma ferramenta que vai te levar até lá de maneira bem rápida e fácil. Tá aqui, ó. Aparece no seu televisor, no canto superior, esse QR Code. Ele vai aparecer todo o início de bloco e aí você aproveita para aproximar o seu celular com a câmera fotográfica habilitada. Automaticamente você é direcionado até o nosso canal do YouTube. Talvez o seu celular não tenha essa tecnologia, não tem problema nenhum, você vai chegar lá também. Só que antes você vai na sua loja de aplicativo, baixa o aplicativo do QR Code, pronto, aí você faz o mesmo passo a passo e vai chegar lá do mesmo jeito. Chegando lá, você se inscreve no canal e ativa as notificações. Assim você faz parte da nossa comunidade lá no YouTube, além de sempre receber um alerta, uma notificação quando um vídeo novo for postado. Então você sempre vai ser informado e não perde nada. Lá no YouTube você acompanha a nossa programação de maneira simultânea, no seu celular, no seu tablet, no seu computador, do jeito que você achar mais fácil e com um sinal de internet habilitado, em qualquer lugar você consegue nos assistir. Além disso, lá também ficam armazenadas todas as nossas entrevistas. Perdeu um bate-papo que você queria assistir, chegou no meio da conversa, precisou ir embora antes, bom, independente do motivo, a entrevista vai estar lá e você vai poder assisti-la também, além de poder compartilhar essas entrevistas com quem você quiser, por aplicativos de mensagem de texto, aplicativo de redes sociais. É muito bacana, vale muito a pena você conferir e aproveitar bastante do nosso canal lá do YouTube. Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar as notificações, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre síndrome do pânico e esse é um assunto que também há muito tempo já é relevante, mas que ultimamente, por conta de todas essas consequências de pandemia, de quarentena, de isolamento social, elas cresceram. E o brasileiro, que já era considerado um povo ansioso, eu tenho, olha, quase que certeza que isso piorou demais. E quem vai nos ajudar a entender sobre o assunto, entender sobre essa síndrome e falar um pouquinho da nossa situação atual é a psicóloga clínica, doutora Verusca Guendov, que já está aqui no estúdio. Doutora Verusca, obrigado, viu, por aceitar o nosso convite, reservar um espacinho na sua agenda para nos atender. Bom, você que é uma parceira aqui, não só do Consulta, mas da RIT, é sempre uma alegria recebê-la aqui. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui participando e ajudando nessas questões. Tudo que eu quero é melhorar a qualidade de vida emocional das pessoas e o pouco que a gente puder contribuir e que possa ajudar, eu já fico muito feliz. Muito obrigada, viu, pela parceria e por permitir que eu faça parte aí desse trabalho tão bonito que vocês fazem. Parabéns. Sim, a gente que gosta muito, fica muito grato quando a gente consegue firmar essa parceria com excelentes profissionais e que nos ajudam, não só com a experiência teórica de formação, mas de prática, de dia a dia. A doutora Verusca estava conversando aqui comigo em off da quantidade de atendimentos que ela fez nos últimos meses por conta de tudo isso. Nós vamos falar sobre isso também, então a experiência prática fala muito da forma como a informação vai ser transmitida para quem nos assiste. E até para a gente começar, doutora Verusca, antes de eu abrir a participação do nosso telespectador também, vamos falar um pouquinho da definição dessa síndrome do pânico, para a gente poder entender o que é isso, como ela aparece, como ela se manifesta no dia a dia das pessoas. Por favor. Sim, na verdade ela faz parte de uma das qualidades de ansiedade intensa que atinge uma pessoa. Quando você pensa em ansiedade, tem diversos tipos. Sim. A síndrome do pânico é um desses tipos. E é interessante porque ela é muito intensa.
Então a pessoa, ela não tem uma associação momentânea do que está acontecendo, ela não percebe que é uma crise de ansiedade, não consegue ter esse tipo de percepção. Ela simplesmente está fazendo compras no supermercado e de repente começa a faltar o ar. E aí daqui a pouco ela sente uma aceleração cardíaca e daqui a pouco ela acha que ela vai morrer, que ela está infartando, e muitas vezes ela corre até um pronto-socorro achando realmente que ela está infartando, porque a sensação física é uma dor horrível. É como se ela sentisse o aperto do peito, o coração acelera mesmo, o suor nas mãos. Então, ela associa aquilo ao fato dela estar dentro de um supermercado, ou de uma padaria, ou de um local qualquer. As pessoas, por não perceberem o que está acontecendo consigo, elas associam o local ao sintoma. Entendi. E é interessante, porque no meio de tudo que a gente tem vivido hoje, o local tem sido estar trancafiado dentro de casa por conta da situação atual. E o fato das pessoas se sentirem fechadas ou se sentirem, às vezes, usando a máscara, elas começam, num dado momento, a sentir um certo desespero, angústia e, muitas vezes, o processo de síndrome do pânico aparece. Claro que o sintoma ele vai variar muito de pessoa para pessoa, mas, no geral, ele é muito intenso, geralmente muito físico, e a pessoa sente o batimento cardíaco muito acelerado e forte. Geralmente, com mais que tenha essas variações, o coração tem sido um dos grandes sintomas de percepção das pessoas. Porque ela sente. Sim. Por isso que ela acha que está infartando, né? E é curioso, eu tenho percebido isso, as pessoas elas não percebem essa situação, elas não fazem muitas vezes esse link do que ela está sentindo e muitas vezes o desenvolvimento da doença. E tudo que você muitas vezes guardou de chateações, de traumas, de decepções, passou, ficou mal resolvido, deixou para lá, agora na pandemia desencadeou por conta do isolamento social. Eu penso que as pessoas já vinham em diversos processos. E eu tenho uma teoria que eu penso, mediante o que eu tenho visto nesses últimos meses, que tudo aquilo que estava ocultado, armazenado, escondido, agora vem à tona. E vem como um sinal do corpo dizendo para você, olha, tem situações emocionais mal resolvidas. Você precisa resolver isso. E o corpo começa a somatizar para te dar esse indício de que tem alguma coisa ali acontecendo. E as pessoas que tinham resistência de buscar auxílio, agora elas não conseguem mais levar isso para frente. Elas têm que buscar porque se tornou incontrolável. E é um sofrimento muito grande a gente imaginar que as pessoas elas sentem sufocamento até de ar. O ar falta. É como se o pulmão tivesse com alguma dificuldade, inclusive para a pessoa respirar. Porque imagina, uma tensão forte, ela faz com que o músculo se contraia. E o músculo pulmonar, ele faz com que a gente tenha uma prisão dessa caixa torácica que precisa de movimento para respirar. Por isso que o corpo sente, de uma forma tão forte, os sintomas. E essa questão da mente é interessante, inclusive um grande pregador puritano, não estou enganado, do século XVIII, Charles Spurgeon, ele falava que as dores do corpo, elas têm um limite. Agora as da mente não. Você sempre pode piorar, você sempre pode ir mais longe, e isso é um desafio incrível, porque não tem fim. Então quando você acha que chegou no limite, a sua mente consegue te levar pior ainda, e esse que é o desafio de tratar essas questões da mente, principalmente para quem olha de fora, que não consegue entender a dor de quem está passando por isso. Nós vamos chegar lá. Deixa eu só abrir então a oportunidade para o nosso telespectador, você que nos assiste, a mandar a sua pergunta, a sua dúvida, o seu relato, o seu depoimento. Fique à vontade para participar do nosso bate-papo. Pelo telefone, código 11 3337 5886. Você liga, você pode falar ao vivo aqui com a gente, fazer a sua pergunta direto para a doutora Verusca ou deixar com a produção. Você escolhe o que é melhor. Se você preferir, você vai lá no meu perfil do Instagram, o @zeca_pereira, e manda por lá a sua dúvida, o seu relato, tá bom? Em ambos os casos, se você não quiser se identificar, não tem problema nenhum, basta você informar ou a produção ou escrever no texto. Zeca, não fala meu nome não quero me identificar, não tem problema nenhum. A ideia não é gerar nenhum constrangimento, mas é levar até você a informação, tá bom? Fique à vontade e participe. Doutora Verusca, vamos falar um pouquinho então desse momento
a gente já entendeu o que que é, do que nós estamos falando, do que nós estamos tratando. Mas vamos falar um pouquinho como esse momento entrou e perturbou a vida das pessoas. E aí eu vou dar aqui só uma situação bem rapidinha para a gente ilustrar e introduzir essa parte do programa. Porque as pessoas, elas normalmente reclamavam da rotina. A minha rotina é chata, minha rotina é cansativa, eu não aguento mais minha rotina. De repente, assim, do dia para a noite, todo mundo foi obrigado a sair da rotina. E aí todo mundo reclamou. É porque eu não tenho rotina, porque agora eu não sei o que fazer, porque agora eu estou perdido. Como é que funcionou a cabeça das pessoas diante dessa situação, dessa obrigatoriedade de mudar completamente a vida, a rotina, o dia a dia, a situação? O ser humano conseguiu entender isso bem? Olha só, todos os dias nós vamos dormir e acordamos com uma quantidade de química que é reposta nesse processo do sono. Quando nós dormimos um sono profundo, o corpo aproveita desse descanso para devolver para o nosso cérebro tudo aquilo de química que foi gasto durante o dia. Você imagina que nós fomos dormir em um mundo e acordamos em outro. Completamente outro. Completamente diferente. Sim. Que exigiu de nós adaptações gigantes, diversas, exigiu de cada um de nós entender o que estava acontecendo. E tudo aquilo, além de tudo isso, tudo aquilo que você já carregava. E é interessante porque todo esse gasto emocional, ele fez com que nossa mente se sobrecarregasse. E aí, a gente pensando na nossa rotina, será que toda a substância que nós repusemos deu conta de tudo isso tão rápido? Não deu conta. Então, por isso que as pessoas estão muito desgastadas. A mente, ela depende de um tempo para assimilar as questões. Todos nós aprendemos por repetição e, com o tempo, essa repetição vai fazendo com que a informação fique muito mais cristalizada dentro do nosso processo de compreensão. E você pensando que você acordou num mundo diferente, como eu escuto isso todos os dias nos atendimentos, a gente tem realizado, eu digo a gente porque tem uma equipe de profissionais fazendo atendimento, não só eu, imagino que no Brasil inteiro, Sim. no processo de saúde emocional e mental nesse momento. E o que a gente tem ouvido muito é justamente essa questão. Peraí, eu acordei tendo que ficar dentro de casa, tudo aquilo que eu fugia, e eu vi muito isso, ouvi demais. Verusca, eu fugia dos meus medos, eu fugia dos relacionamentos complicados e tóxicos, e de repente ficar sozinho, isolado dentro de casa, veio tudo à tona. Além disso, para aqueles que têm filhos, tiveram que virar tutores de seus filhos, porque seus filhos foram inseridos na educação à distância do dia para a noite, algo que já era difícil para um adulto. Tudo bem que as crianças têm uma tecnologia inserida muito mais facilmente, mas o conteúdo do dia para a noite ser adaptado não foi fácil. E para isso também teve uma força-tarefa dos pais muito forte. Nós tivemos esse convívio compartilhado profissional e familiar, quer dizer, a mesa de almoço virou um local de trabalho. Virou sala de aula. E de repente o marido ali fazendo o seu trabalho, falando no telefone, sua esposa também, os conflitos que isso também gerou, porque foi um espaço compartilhado. Então, foram muitos processos. E eu nem estou falando do coronavírus em si. Sim. Que gera medo, ansiedade, insegurança naturais. É um processo novo, diferente, letal para muitos. Então, é natural que isso também tenha um processo de desgaste emocional, porque você tem que adaptar a sua vida a uma rotina de uso de máscara, limpeza de mãos, coisas que nós até já fazíamos. Nós temos, imagino, claro, que um processamento de limpeza que teve que ser quadruplicado por conta da necessidade atual. Então, você limpou o pé, você desinfetou os produtos do supermercado, você desinfetou a mão, mas você pegou na chave, desinfetou a chave. Então, todo esse processo trouxe uma descarga emocional muito forte. E para aquelas pessoas que já traziam um desgaste natural da rotina, a nova rotina exigiu muito mais gastos. E fez com que as pessoas entrassem realmente num desgaste físico por conta disso tudo. E o emocional não fica atrás disso, frente a toda essa situação.
Então, é claro que observar tudo isso para entender as suas rotinas, cada um parar para pensar um pouco nas suas rotinas e perceber que existem níveis de desgaste. Tem um desgaste natural, que vai trazer alguns sintomas, tem aquele desgaste que já vem um pouco mais mediano, não é o natural, mas também não está agravado, e tem o agravado, que eu penso que é o acúmulo de tudo que a gente está vivendo, mas todas as decepções, e quem traz decepções, por exemplo, Verusca, eu tinha decepções de relacionamento, de casamento, de situações que vinham já em desgaste. Imagina tudo isso nesse momento. É muito mais difícil. Sim. Situações que, por exemplo, eu acompanhei muito, de pais que estavam disputando filhos, guarda e uma série de situações por conta de separação. Nesse momento, ficaram sem ver, sem ter acesso, muitas vezes sem informação. Imagina tudo isso para você administrar. Sim. E imaginar que quando passar tudo isso, vem um novo momento, que é o terceiro mundo em pouco tempo. Quer dizer, nós começamos 2020 e vamos viver 3 mundos dentro do mesmo ano. Então, a mente não acompanha essa velocidade. Sim. Agora que as pessoas estão diminuindo a ansiedade para os protocolos. Mas os desgastes de tudo que isso gerou ainda vão perdurar por um tempo. Nossa, tem muita coisa realmente envolvida. Vamos atender uma telespectadora, Sim. já está na linha, quem vai falar com a gente é a Cristina, ela fala aqui de Guarulhos, Grande São Paulo. Cristina, uma ótima tarde para você, seja muito bem-vinda ao nosso bate-papo, tá me ouvindo direitinho? Sim, estou ouvindo. Muito bom, olha só, Cristina, eu estou te ouvindo, mas você está ouvindo também, doutora Verusca? Então, acho que não está saindo aqui no estúdio o retorno, tá bom? Fala de novo comigo, Cristina, por favor, para eu te ouvir. Olá, boa tarde. Tá bom, Cristina, olha só, pode fazer então a sua pergunta para a doutora Verusca, tá bom? Fica à vontade. Boa tarde, doutora Verusca. Boa tarde. Eu acabei de ouvi-la dizer que muitas vezes nós temos conflitos, problemas, e tudo isso está guardado lá dentro. E por conta do isolamento social, isso tudo veio à tona. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu achei que não tinha problema. Estava tudo muito bem resolvido. Mas eu acho que com o isolamento social, esse tempo ocioso, mais tempo para reflexão, para pensar, muitas coisas vieram à tona. E eu experimentei a síndrome do pânico agora nessa pandemia, coisa que para mim foi inusitada. Eu não imaginava que isso poderia acontecer comigo. Eu acordo durante a madrugada transpirando, sem ar e com inúmeras coisas na minha cabeça. E como cristã, o que eu imaginava? Aí eu vou dobrar meu joelho e eu vou orar. Eu não estou dizendo que a oração não resolva. Sim, Cristina, mas sim. nesse momento, eu continuo passando mal. Sim. Qual a solução? Precisa-se de uma terapia, não tem uma outra forma de se resolver, porque muitas vezes você pensa assim, conversa com alguém, desabafa. Tá. Mas nós estamos vivendo um momento em que muitos estão na mesma situação. Então isso realmente me causou uma coisa muito ruim. Sim. Essa síndrome que eu estou experimentando é terrível. Obrigado, viu, Cristina, pela sua participação, pelo seu relato, pelo seu depoimento. Bom, o caso dela é ilustrativo de tudo aquilo que a gente já estava falando. Sim. E tem várias questões que dá pra gente abordar do caso Sim. dela, e aí nós vamos dividir aqui, tá, doutora Verusca, pra gente Ok. poder falar tudo o que ela comentou, que tem vários detalhes. Primeiro, eu queria comentar essa questão dos problemas, que ela falou de muito tempo, né, mais ocioso, muito tempo de reflexão, e aí as situações começaram a aparecer na mente dela. Até antes da gente falar da síndrome que ela relatou. É um momento que pode ser proveitoso, se a gente souber usar, nessa perspectiva de você refletir mais sobre a vida, prioridades e tudo mais, e conseguir acertar a sua cabeça. É claro que não é isso normalmente que acontece, né? Normalmente essas coisas acabam nos tirando dos trilhos. Fala um pouquinho disso, de aproveitar esse momento para o bem, para utilizar para uma coisa boa. Olha que interessante. Nós tínhamos um momento, antes disso tudo, que era agitado, as pessoas não tinham agenda, tudo muito corrido, não dava tempo de você, muitas vezes, visitar um amigo, bater um papo, refletir sobre a vida ou as questões que geravam
a sua própria vida. E de repente você tem esse tempo, mas nós não vínhamos num costume de exercitar esse tipo de reflexão. E quando nós não temos esse costume, é inevitável que pese muito mais o lado negativo da nossa vida do que o lado positivo da nossa vida. Então, quando a gente vem parar para pensar, é natural que inconscientemente nós sejamos induzidos a pensar em tudo aquilo que não se resolveu, em tudo aquilo que está parado na nossa vida. Sim. E lamentarmos por tudo aquilo que não fizemos, ou pelas escolhas que tivemos, ou por tudo aquilo que trouxe algo negativo para a gente. Por que isso? Primeiro, porque o lado negativo chama muita atenção. Segundo, porque nós estávamos acostumados antes a só parar quando alguma coisa era muito urgente. Então, nesse momento, parar um pouco para planejar, para pensar coisas boas, treinar a mente, é esse novo momento. Legal. Nós tivemos a oportunidade, mesmo no meio de tanta coisa negativa, nós tivemos a oportunidade de ter sido devolvido para nós tempo de reflexão, tempo de qualidade, tempo com família, tempo para você conversar. Foi nos presenteado isso. Eu sei que num momento difícil, mas nos foi devolvido o que tinha sido arrancado, de alguma forma. Então, será que não é um bom momento para a gente replanejar tantas coisas? Sim. Será que não é um momento da gente pensar aquilo que pode ser melhorado, aquilo que a gente pode trazer resultados para a nossa vida? Outra coisa interessante é o processo que muitas vezes marca a vida das pessoas, porque ela falou uma coisa que chamou muita atenção. Eu oro, não é que a oração não resolva. Claro que nós sabemos que a oração, ela traz muitos efeitos. Até cientificamente não se tem como negar. Sim. Mas nós precisamos entender que existem estratégias diferentes para situações diferentes e que nós não podemos colocar tudo numa estratégia só. Então, todos que têm uma crise de ansiedade, principalmente uma crise de pânico, que eu vejo como uma crise agravada de ansiedade, todos têm um motivo. E nós precisamos descobrir qual é a raiz. A única coisa que vai trazer realmente um processo de solução para a síndrome do pânico é o treino cognitivo da sua ansiedade e a descoberta do que causou isso. Porque a síndrome, ela é um alarme. Ela é um alarme para dizer para você: tem alguma coisa errada na sua vida, vamos rever. Pode ser uma dor, uma chateação, uma decepção, alguma coisa que talvez num primeiro momento não se percebe que foi tão grave. Sim, até pela correria, às vezes você empurra para debaixo do tapete, deixa ela lá escondida a gente e segue ocupa a vida. o tempo. Exatamente. Uma coisa que aconteceu muito nesses meses e me chamou muita atenção foi o fato das pessoas estarem, por exemplo, muito decepcionadas com relacionamentos afetivos. E aqui, namoro, noivado, casamento, Tudo, geral, tá, gente? Tudo. Pessoas decepcionadas. Ou porque se envolveram com pessoas tóxicas, ou com pessoas difíceis, ou pessoas agressivas, ou pessoas que, de alguma forma, trouxeram um peso na vida emocional dessa pessoa. Só que essa pessoa não convivia dentro de um ambiente com tanta frequência, porque tinha um tempo corrido, muito trabalho e etc. E, de repente, ou ela ficou ausente dessa pessoa porque foi isolada, ou ela conviveu intensamente porque a pandemia pôs todo mundo dentro de casa. Exatamente. Aí você tem uma semana, duas, aí começa o corpo a sinalizar que você não está bem. Só que qual é a raiz? Situações mal resolvidas que precisam de atenção. A mente da gente, ela tem uma quantidade de tempo para poder conseguir lidar com determinadas frustrações. Passou disso, o corpo começa a emitir alertas, porque o desgaste mental vai começando a ficar evidente. Então, nesse sentido, a estratégia é puramente emocional e orgânica. Tem coisas na vida da gente que também vêm por opressões, por ataques espirituais, por situações espirituais. E nesses casos, a estratégia que precisa ser adotada tem que ser espiritual. Então, a gente precisa parar e olhar qual é o motivo. Eu não posso determinar um motivo, mas eu posso dizer que o seu problema, para quem passa por esse tipo de situação, tem uma causa raiz. Busque essa causa, busque esse motivo e lute com as armas certas, as estratégias certas. É claro que eu tenho consciência de que por mais que você não consiga detectar, Deus pode todas as coisas. Não tenho dúvida disso. E tenho certeza que nenhum cientista também tem. Tá? E os estudos para mostrar.
Tem inclusive estudos que mostram o poder da oração. Sim. E nós sabemos da intensidade disso na vida de uma pessoa que crê. Agora, nós não podemos também dizer que as outras estratégias não podem ser importantes se de repente elas deveriam ser adotadas também. Então fica aí para a gente pensar. Esse talvez não seja, né? Tem um debate apropriado aqui para o Consulta ao Doutor, seja uma coisa lá para o Vejam Só, esse debate teológico, de repente fica até uma sugestão de pauta para eles, mas eu queria dar uma pincelada muito rápida nessa questão, doutora Verusca, porque o depoimento da Cristina, ela não disse isso, mas muita gente traz essa questão à tona também, porque daí ele traz uma opressão, porque ele acha que ele não tem fé. Então ele ora, o problema não resolve, e aí ele coloca um outro peso na vida dele. Poxa, eu não tenho fé. Além de estar passando pelo problema, eu não tenho fé para resolver. Quando na verdade é exatamente isso que você falou, uma estratégia. De repente a oração vai entrar nessa estratégia para o controle da ansiedade. Para você ter aquele momento seu de reflexão, de falar com Deus, de respirar. Pronto. Mas você tem que saber isso, utilizar isso. Sim. E não colocar mais um peso por conta da oração não funcionar, não ser respondida, que não é nada disso. E às vezes, todas as soluções estão ali justamente como resposta de oração das pessoas. Mas nós não percebemos ou queremos que as coisas se resolvam do jeito que a gente quer ou que a gente foi ensinado. Perfeito. Então, precisamos prestar atenção nos detalhes. Eu penso que guardar chateações, guardar decepções, guardar mágoas faz muito mal. Sim. E às vezes não faz na hora. Porque aquilo vai corroendo a gente com o tempo. E muitas vezes as pessoas vêm perceber 4 ou 5 anos depois. Uhum. Ah, mas por quê? Eu escutei muito disso. Me separei, ou aconteceu alguma coisa, ou terminei um relacionamento, seja ele qual for. Passou 4 anos, você acha que isso pode estar gerando, mas está resolvido dentro de você? Porque às vezes o término não é muito fácil. Às vezes é traumático, às vezes tem raízes ali que foram muito mal resolvidas. E passa 1 ano, 2, passam 3, 4, bateu 5, 6 anos, aí o corpo já está tão desgastado internamente e nós não percebemos porque nos distraímos com outras coisas. Sim. E quando vem uma oportunidade de você se sentir sufocado, para mostrar para você está sufocado com isso, você está sufocado com o que você está sentindo. É o momento de parar e dizer, o que está tirando meu ar? Porque, como eu disse, aceleração cardíaca e falta de ar são os sinais mais gritantes da síndrome do pânico. E aí você para pensar, o que está tirando o seu oxigênio? Será que não tem coisas emocionais mal resolvidas que estão tirando literalmente o seu oxigênio? E precisou o corpo te dizer isso? Precisou o seu corpo sinalizar que você não está bem? Então, precisamos prestar atenção. Que oportunidade incrível de prestar atenção no nosso jeito de ser. Às vezes a gente diz, né, não estou chateado, mas está. E o corpo vai dizer, porque o corpo entende que ali tem coisas que emocionalmente não estão bem resolvidas. Então, é muito importante uma declaração como a da Cristina de Guarulhos, porque mostra a realidade do ser humano. Sim. Nós somos frágeis, nós temos situações que muitas vezes precisam ser resolvidas. Sim, com certeza. Mais um detalhezinho do que ela falou, da questão de acordar de madrugada, muito suor também. São característicos, né, dessa Sim. questão da síndrome do pânico, muitos relatos desse jeito, é bem exatamente isso que ela falou, né? Sim, olha só, como eu disse agora há pouco, a noite, ele é um momento muito especial para a nossa restauração mental. Uhum. Então, essa noite, ela precisa ser muito bem dormida, porque a restauração, ela acontece no sono REM, que é o sono profundo que nós temos. Quando isso não acontece, nós já acordamos com um déficit químico. Nós acordamos com a quantidade menor do que deveríamos. Tem gente que chega a relatar que acorda e vê o dia, por mais que esteja ensolarado, nublado. Porque a química que controla o humor, ou as químicas que cuidam de algumas, enfim, de algumas áreas do nosso cérebro, elas não foram totalmente repostas. Então, quando você tem uma noite perturbada, e que coisas podem perturbar a noite? Por exemplo, o uso de celular muito intenso perto de dormir, isso pode perturbar o sono. Ou o fato de ter um celular perto da sua cama, ou perto da sua cabeça, ou próximo de você para dormir. As pessoas hoje em dia adotam muito usar o despertador do celular, mas esse celular não poderia ficar perto da cama, não poderia ficar nem no quarto.
aquela carga eletromagnética que ele carrega atrapalha na qualidade do sono. Então, sem essa qualidade de sono, a minha restauração não vai acontecer direito. Outra coisa que acontece, as questões de você, de repente, consumir muita cafeína, muito café perto de dormir, deixa você estimulado, você não consegue dormir, então você não tem essa reposição. Problemas hormonais, alguma outra problemática orgânica que possa trazer um desgaste nesse momento de sono, ou no seu corpo de uma forma geral. Então, são questões. Agora, uma coisa que costuma dar muito pesadelo é você estar com alguma coisa enganchada no pescoço. Sabe quando entala algum fator aqui que está aqui e você não consegue resolver? Sabe aqueles processos emocionais mal resolvidos? E você não consegue se entregar para o sono. E a mente, ela traz de uma forma simbólica esses processos. Então, se eu estou com preocupação, eu não consigo dormir direito. Se eu estou chateado, não consigo dormir direito. Eu não preparo o meu corpo para esse momento de descanso. E o déficit vai acontecendo até um limite, o corpo dizer chega. Agora você não dá mais conta de controlar nem mesmo sua respiração, nem mesmo o seu batimento cardíaco, nem mesmo os seus processos circulatórios que são completamente alterados com a aceleração cardíaca. Então, se você me permite, eu vou até colocar um pouco desse ciclo para a pessoa que está em casa entender, porque ela não entende, ela simplesmente sente. Então, se eu conseguir traduzir um pouco disso, talvez vai ficar mais fácil da pessoa, peraí, será que não é o que eu estou sentindo? Então, vamos dizer que a pessoa sinta lá a falta de ar, suor nas mãos, aceleração cardíaca, por exemplo. Então, vamos imaginar o nosso corpo. Nós estamos respirando com dificuldade, certo? Nós estamos com o coração batendo forte e acelerado, e a gente começa a entrar em desespero por conta disso. Quando o coração está muito acelerado, ele faz com que a nossa pressão arterial seja aumentada. Ele faz com que o nosso processo circulatório fique muito alterado. Faz com que os nossos processos gástricos passem também por alterações, produzindo muito ácido gástrico, fazendo com que venha gastrites, úlceras nervosas. O nosso corpo, ele é completamente atingido por conta disso. Nós produzimos muito mais hormônios tóxicos, que eram para defesa e acabam ficando tóxicos pela quantidade que é emitida num momento como esse. Se a gente pensar o nosso pulmão, ele é protegido por costelas. Essas costelas, elas abrem para o pulmão fazer o processo mecânico de respiração, então elas vão fazendo esse movimento aqui na respiração. Imagina uma pessoa nesse estado, assim, ou essa estrutura aqui coberta dos músculos peitorais, rígida. A pessoa sente dor, porque é como se a musculatura pulmonar estivesse segurando essas vértebras que nós temos, essa proteção pulmonar que nós temos. A respiração acontece? Acontece. As pessoas vão morrer disso? Não. Mas a sensação é de morte. Porque você está sentindo como se você tivesse com um freio de mão puxado do seu organismo. E aí dá dor no peito forte. Por isso a tal da dor do peito que as pessoas sentem e que pensam que é um infarto. É um músculo contraído pela tensão muscular. Se o nosso processo emocional vem ainda com muitas preocupações, todos os músculos do nosso corpo ficam tensos. Então, percebe o quanto tudo isso mexe com o corpo? Então, se a pessoa está em casa, não, passou, agora eu vou ficar bem. Vai ficar por um tempo, mas a causa foi trabalhada? Não. Então, em algum momento, quando você menos estiver pensando, vai aparecer de novo. É por isso que as pessoas dizem, nossa, eu achei que eu estava curado disso, eu achei que estava bem, veio. Não foi tratado a causa. Não foi tratado. Muito bom. Vamos atender mais uma telespectadora. Quem vai falar com a gente agora é a Roseli. Ela fala de Tambaú, aqui em São Paulo. Roseli, uma ótima tarde para você. Seja muito bem-vinda ao nosso bate-papo. Tá me ouvindo direitinho, Roseli? Oi, boa tarde. Boa tarde, Roseli. Olha só, pode ficar à vontade, viu, para fazer a sua pergunta, para tirar a sua dúvida, para dar o seu depoimento. A doutora Verusca também te escuta, tá bom? Boa tarde, doutora. Boa tarde. Então, doutora, o que acontece, há algum tempo eu ando sentindo muito medo, desespero, para fazer coisas
fazer as atividades em casa, da falta de ar. Converso com uma psicóloga e até conversei com um psiquiatra, por causa desse nervoso que eu sinto, esses desesperos, né? Mas eles falaram que eu não posso tomar uma medicação devido a essa minha que está muito forte. Inclusive, hoje eu fui fazer exame para ver o grau que está a anemia. Correto. E eu tenho, agora eu estou tomando um anticoncepcional para parar de menstruar, porque eu fico 15 dias menstruada. Então, eu não consigo fazer meu serviço direito, eu não estou conseguindo ir no meu trabalho, agora devido a tudo isso que está acontecendo também, mas eu tenho uma produtora que eu não consigo ir lá direto, entendeu? Eu gostaria de saber o que eu posso fazer diante desses medos, desses desesperos, né? Muito bom, Roseli. E assim, muito pensamento repetitivo de coisas negativas. E desde já agradeço a atenção, viu? Imagina, Roseli, a gente que agradece o seu depoimento, a sua participação, poder dividir com a gente esse seu momento também. E aí, doutora Verusca? Olha, muito importante, Roseli, sua colocação, eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Pessoas que têm, mulheres que têm dificuldades hormonais ou alterações como miomas, endometriose, entre outros problemas que muitas vezes acontecem em algumas mulheres, nós precisamos entender que isso mexe com o fator hormonal feminino. Certo. Independente dos tratamentos que estejam sendo feitos, independente do processo clínico ginecológico que esteja acontecendo, essa paciente já dá para perceber que tem um fator hormonal acontecendo. Então, o fator hormonal, ele intensifica demais os desgastes emocionais e, pelo que deu a entender, já tem uma medicação sendo adotada para esse tipo de situação ginecológica. As medicações que fazem com que a pessoa tenha um cuidado nessa área, elas têm muitos processos aí de descontrole hormonal por conta disso e emocional por conta disso. Então, medicamentos anticoncepcionais, medicamentos para tratamento de mioma, para tratamento de endometriose e outros, precisa muito avaliar com o seu ginecologista se eles não estão agravando o fator emocional, porque está mexendo diretamente com os fatores hormonais. Então, é importante, Roseli, que você converse com o seu médico ou com sua ginecologista, enfim, para saber os efeitos colaterais dessas medicações. Porque se você já tem uma tendência, uma situação aí acontecendo de ansiedade, uma questão com depressão, uma outra questão emocional qualquer, esses medicamentos podem inevitavelmente agravar. Então, o médico, ele precisa saber dessa condição emocional para ele poder optar por medicações que tenham um efeito colateral menor nessa área. E questões hormonais já mexem naturalmente com o ser humano. Imagina quando você vem num processo de tratamento, preocupações e tudo mais. Principalmente a questão do mioma, as mulheres elas têm muito medo por conta do medo de virar um câncer, do medo de virar uma doença agravada. Então, além de tudo, tem esses receios. Então, a gente precisa entender aí na Roseli o que disso é o receio natural, o que disso pode estar sendo agravado por medicação que é necessário estar tomando, é necessário que o ginecologista esteja acompanhando isso com o psicólogo, para a gente poder trabalhar junto essa questão. E o treino emocional. É muito importante que o psicólogo, nessas situações, trabalhe essa questão corporal, esse conhecimento corporal, esse controle todo de ansiedade e de medo e buscar, óbvio, a raiz do medo. Eu penso, Roseli, que é necessário descobrir aí a raiz desse medo para a gente poder tratar direto na causa. Existem mais de 400 tipos de terapias diferentes na psicologia e cada uma vai trabalhar isso de um jeito diferente. Precisa ver quais são as técnicas que nesse momento ela está utilizando, porque talvez a mais indicada seriam técnicas que ajudassem na questão corporal, nesse controle, ou técnicas cognitivas que trabalhem esse conhecimento pessoal com essa situação que ela passa agora, para ela poder aprender não só a trabalhar a raiz, mas também controlar o sintoma. Esse trabalho em conjunto tem muito mais facilidade de funcionamento. Não apenas as técnicas de escuta, que são muito importantes,
mas também técnicas atuantes para que ela consiga ter domínio sobre esse processo emocional que ela passa por esse momento. Com certeza. Obrigado, viu, Roseli, pela sua participação, pelo seu depoimento também. Nós vamos precisar fazer aqui o nosso primeiro intervalo no bate-papo. Me parece que nós já estamos há mais de meia hora conversando, passa muito rápido, tá bom? É rapidíssimo o nosso intervalo. Aproveita para mandar sua dúvida, sua pergunta, seu comentário. Código 11 do telefone 3337-5886. Ou, se você achar mais fácil e preferir, lá no meu perfil do Instagram, o @zeca_pereira. Fique à vontade, 2 minutinhos, elabora a sua pergunta e manda para cá, tá bom? Consulta ao doutor vai, mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Consulta ao Doutor, depois desse intervalo rapidíssimo, hoje falando sobre síndrome do pânico, recebendo aqui no nosso estúdio com muita alegria, com um bate-papo super agradável, apesar da delicadeza do tema, né, a psicóloga clínica, a doutora Verusca Guindov, ela que tem nos ajudado a entender sobre o assunto. Nós já vamos retomar a nossa conversa, inclusive utilizando a sua pergunta para ilustrar um pouquinho do nosso bate-papo, mas rapidinho, deixa eu só reforçar com você, tá aqui, ó, canto superior do seu televisor, esse QR Code, é o passaporte que vai te levar lá para o nosso YouTube. Todo começo de bloco ele aparece, aproveita. Aproxima o celular com a câmera fotográfica habilitada e você é direcionado automaticamente para lá. Chegando lá, se inscreve no canal e ativa as notificações, assim você será sempre informado quando um vídeo novo aparecer. Você pode acompanhar por lá a nossa programação de maneira simultânea, além de ver e rever e compartilhar todas as nossas entrevistas. Detalhe importante, não é só do Consulta ao Doutor não, viu? Todos os programas da HIT estão lá à sua disposição, então você pode conhecer e aproveitar toda a nossa programação, tá bom? Não se esquece de, chegando lá no canal, se inscrever e ativar as notificações, tá certo? Doutora Verusca, antes de eu fazer também algumas perguntas aqui, eu vou pegar 2 perguntinhas que chegaram pelo Instagram para a gente iniciar esse bloco. A primeira da Leia, ela fala de uma amiga que sofre com a síndrome do pânico. Ela dá um relato aqui de mãe, separação, ficou longe dos filhos por um período e ela começou a desenvolver e desencadeou essas crises do pânico. E ela pergunta, como eu posso ajudá-la nesse momento? Ao que dá a entender na descrição dela, elas são próximas e elas convivem nesses momentos, ela consegue perceber, inclusive, esses momentos de crise. Ela pergunta como é que ela pode ajudar, como é que alguém pode ajudar uma outra pessoa nesse momento? Quando uma pessoa ela entra no estado de crise, a gente tem 2 situações aqui para poder atuar. A primeira delas é tentar fazer com que ela domine a crise ou saia dessa crise, né? A segunda é ajudar essa pessoa a buscar ajuda para mudar realmente a concepção da doença, trabalhando nessas questões raízes. Eu costumo dizer que para conseguir fazer com que uma pessoa saia dessa crise, a gente tem que fazer com que essa ansiedade baixe. Então tem diversas técnicas de respiração que podem ajudar. Tem pessoas que já fazem algumas atividades físicas e conseguem aí administrar essa respiração por fazer atividade física, ou pilates, ou alguma atividade assim, porque as pessoas têm mais treino de respiração. Então elas conseguem controlar a respiração, a entrada do oxigênio, controlando o organismo mesmo, a forma de você controlar, já que tem que trabalhar também a questão emocional, mas não dá para fazer isso naquele momento. Então, é importante que as pessoas entendam que são 2 situações totalmente diferentes. A condição emocional que leva a pessoa a isso e a condição orgânica que fica completamente perdida por passar por esse momento. Então, para quem vê uma situação como essa, é assustador, porque a pessoa acha, meu Deus, essa pessoa está infartando, o que eu faço? Ou ela deve estar com uma crise de ansiedade, como é que eu ajudo? Então, ajude a respirar. Ajude a conversar para distraí-la, para ela tirar essa sintonia do sintoma. Uma coisa que ajuda muito, água quente, um banho quente ajuda. A pessoa está naquela crise de ansiedade, a água quente ela relaxa todos os músculos do corpo. Então, o corpo ele age de forma involuntária. A água quente relaxa. Então, são coisas que vão ajudando a dominar o sintoma, mas é importante buscar a causa para resolver realmente de vez isso. Porque como pode acontecer em qualquer lugar,
as pessoas geralmente sentem esse tipo de sintoma em lugares que não estão dentro de casa, né? São lugares externos muitas vezes. Agora, por conta da pandemia, algumas pessoas até sentiram em casa. Mas o ruim é ficar sentindo isso, porque o corpo ele tem um desgaste muito forte com a crise. Então, se puder ter esse treino para tentar trabalhar esse controle, vai ajudar demais. Mas não fuja da causa. Eu costumo dizer que a pessoa pode ir para o Japão, sabe, Zeca? Pode ir para o Japão. A causa vai atrás. Mas a causa vai atrás. Então, não permita que as chateações da vida, o convívio com pessoas complicadas, sigam você a um desgaste desse tamanho. Eu creio que todos nós deveríamos nos proteger de desgastes assim, tentando realmente pensar soluções, saídas, porque sempre tem esperança, Zeca, sempre. A gente tem que pensar que o ser humano, ele é movido por esperança, por fé. Então, nós sempre temos que ter a vontade, a fé o suficiente, a esperança o suficiente para tentar sair de situações complicadas. Não desanimar, buscar a solução. Né? E por mais, mas o meu caso é muito difícil, alguma solução tem que ter. Sim. Não é porque você não consegue visualizar que não tenha. E é justamente para isso que um profissional ou uma ajuda de alguém pode te ajudar nisso. Quando você não conseguir enxergar, alguém que te ama muito pode estar enxergando por você. E vai te levar, de repente, a tratar isso. Então, não sofra. É muito difícil ficar assim, esperando ver quando vê o próximo. É horrível viver assim. Sim, sempre esperando a próxima crise, né? A próxima situação. Um outro relato aqui da Nath, e esse daqui eu posso dizer que é o relato da pandemia. Não é só com você não, viu, Nath? Muita gente está exatamente nessa situação e a doutora Verusca vai comentar sobre isso. Ela fala que ela adquiriu um pânico durante a pandemia. Não consegue sair de casa com medo e quando ela sabe que ela vai precisar sair, ela já sente pavor, não dorme, sente tremor. E ela começou com várias manias agora. Lava a mão toda hora. Acabou de lavar, já sente que precisa lavar de novo, limpa a casa toda hora, ela sente medo em tudo que toca. Ela fala que não consegue nem na varanda de casa. Ela tem 35 anos e o filho de 1 ano. E ela está com pavor de sair, inclusive quando precisa levá-lo ao pediatra. Aí ela pergunta, eu estou com síndrome do pânico? O que a gente pode falar, doutor? Olha, é interessante a gente pensar que talvez ela esteja com desgaste por conta dos protocolos de limpeza. Me parece muito mais um toque originado por conta da situação pandêmica. Né? Nós tivemos aí um aumento muito grande, Zeca, da quantidade de pessoas que desenvolveram transtorno obsessivo compulsivo por conta das repetições de limpeza necessárias por conta da pandemia. Nós tivemos muitos componentes para colaborar com isso, que foi o medo de morrer, o medo de uma doença invisível que pode ser letal para alguns, a situação dos locais dessa contaminação, a limpeza necessária. Então, essas questões bombardeadas ainda com muitas informações, muitas vezes até desencontradas, muita informação na mídia, que muitas vezes até é fake, aproveitar esse momento também para ter um monte de fakes que tem prejudicado muito a condição emocional das pessoas. Então, tudo isso fez com que uma quantidade muito grande de pessoas desenvolvesse transtorno obsessivo compulsivo pelo momento pandêmico. Então, precisa tratar o toque. Criar protocolos, cada pessoa dentro da sua rotina precisa criar protocolos para que você se sinta seguro, mas sem o processo do pânico. Porque hoje nós temos informações científicas seguras do que é necessário fazer para se proteger. Então, tem o isolamento? Tem. Mas também não é saudável você ficar extremamente isolado muito tempo, sem tomar sol, sem poder também caminhar um pouco, fazer um pouquinho de atividade. Então, nós precisamos criar protocolos para que essas coisas possam ocorrer de forma segura. O grande detalhe é esse, dá para ter uma vida tranquila, segura, para você poder continuar caminhando. A condição emocional das pessoas que ficam muito tempo trancadas também vai sendo prejudicada, porque isso também vai criando alguns processos emocionais. Então, é importante que a gente apenas crie protocolos. Talvez com a ajuda de um profissional, isso vai ser muito mais tranquilo, porque o profissional vai dizer para você
dentro da sua rotina, conversando com você, qual é o melhor protocolo, juntando tudo que é científico com a sua rotina, para você poder ter segurança, sabendo que criando esse protocolo você vai estar seguro. Está mais tranquilo. É só não se expor de uma forma inadequada frente aos protocolos importantes para cada situação. Por exemplo, nós tivemos agora, recentemente, o retorno das igrejas em muitas cidades no Brasil. E isso está acontecendo de forma protocolar, tem um protocolo, tem cuidados, né? Tem toda uma rotina que está sendo adaptada para que as pessoas não corram riscos. Então, se você vai no local e você sabe que está sendo usado todo o protocolo, então ali é um ambiente mais seguro, mas tem que usar todo o protocolo. Se você não usa, você não está também se permitindo estar seguro. Muitos comércios retomaram, mas estão seguindo protocolos. Sim. Então, tem protocolos de horário e tem protocolos técnicos. O importante é que cada pessoa tome seus devidos cuidados ligados a um protocolo científico. Fora disso, é toque. Passou disso, está ultrapassando o que é protocolar, é transtorno obsessivo compulsivo traumático. Talvez por conta desse momento todo que a gente está vivendo. Então, busque um profissional que você vai conseguir, com certeza, criar o seu protocolo dentro da sua casa, do seu ambiente, que vai te ajudar muito nesse momento. Com certeza, até pelas situações que a ciência já observou, de como funciona a transmissão do vírus, dentro de casa, tudo certinho, não tem problema nenhum. Exatamente, e a mente precisa desse planejamento, exatamente, Zeca. A nossa mente precisa. Quando a gente tem esse planejamento, fica tudo mais fácil. Sem dúvida. Doutora Verusca, 3 perguntas que chegaram pelo telefone, são 3 situações diferentes que essas pessoas relatam, mas todas elas me levaram à mesma impressão e aí eu vou juntá-las e fazer essa pergunta para você. Primeiro, o Edson de Curitiba, ele fala que ele vive de casa por trabalho, mas ele tem muita ansiedade, medo de sair, qualquer 100 metros que ele precisa andar parece uma eternidade, algo enorme, ele se sente sufocado. Ele pergunta o que ele poderia fazer para tirar isso dele. O Roberto de Laguna, Santa Catarina, ele fala que ele sofreu um acidente, vários meses de cama, muito pensamento ruim, muita questão negativa, e ele quer saber como vencer tudo isso. E a Carmelita de Goiânia, em Goiás, ela fala que ela começou a sentir uma pressão na cabeça, procurou o médico e disseram que poderia ser psicológico. Quando ela vai sair, ela sente muito medo, mesmo sabendo o caminho que ela tem que seguir, ela fica confusa, só de pensar que tem que sair de casa ela já sente tremor e ela também pergunta como resolver essa situação. 3 situações diferentes, todos querendo saber como resolver. E aí eu te pergunto, as pessoas ainda têm um certo preconceito de procurar o psicólogo? De se abrir para o psicólogo, de falar com o psicólogo? Porque ainda tem aquela imagem de muitos anos atrás, de que se você ligou para o psicólogo é porque você está louco. Sabe, porque eu fiquei com a impressão, todo mundo quer saber o que fazer. Mas parece que todo mundo, no fundo, sabe o que tem que fazer, mas ainda fica meio receoso. Tem ainda disso, doutora Verusca? Tem, muito menos, porque hoje em dia a informação é muito mais acessada, então as pessoas elas acessam muito mais facilmente. Mas nós também temos que pensar que muitos dos processos, como eu disse, tem seu motivo, e o motivo ele é doloroso. Sim. Ninguém tem síndrome do pânico porque está bem. Tá. Então, tem um motivo e mexer nesses motivos dói muito, porém cura. É como uma ferida que você precisa pôr medicamento. Vai arder, vai doer, mas vai curar. De maneira geral, então, a pessoa sabe a causa, mas ela quer se afastar o máximo possível Talvez disso. ela não perceba conscientemente que é isso. Entendi. Mas ela tem uma certa resistência de buscar alguma coisa, porque inconscientemente ela sabe que ali ela vai me mostrar. Vai achar. Sabe quem procura acha? Entendi. Então eu não quero procurar, né? Então o problema todo é esse. Então as pessoas querem soluções rápidas e paliativas. E aí deixa eu aproveitar e dar um alerta que eu acho importante colocar aqui também. Nada é construído do dia para a noite. Tudo, quando se trata de vida humana, nós temos que dizer isso porque é uma responsabilidade muito forte para você que está assistindo. Tudo vem de uma construção. Nós não nascemos do dia para a noite. Nós temos 9 meses para poder ter uma gestação, para você poder se desenvolver e sair do estado de infância tem mais alguns anos, de adolescência mais alguns anos, para aprender a vida adulta que vai levar mais uns anos. E quando você tem mais idade, aí você tem toda uma experiência de vida.
tudo na nossa vida leva tempo. Então, o que me preocupa, às vezes, soluções rápidas demais. Às vezes as pessoas querem, me dá qualquer dicasinha aí, eu vou resolver a questão. Gente, pode ser um paliativo momentâneo e o motivo real vai piorar se você não tratar. Então, me preocupa muito algumas situações, por exemplo, de propagandas que dizem, olha, resolva o seu problema em um momento, em 5 passos, em um passo. Gente, cuidado com isso. Porque do mesmo jeito que não foi rápido você se magoar, se chatear ou criar alguma situação complicada, não é rápido também o processo. Mas vai ser mais longo se você adiar. Sim. Então, sobre a questão do psicólogo, as poucas pessoas que ainda, eu não estou louco, né, tem essa questão, a psicologia ela veio muito inicialmente atrelada aos manicômios antigamente, das histórias da questão de enlouquecimento, da psiquiatria e tal. Então, por conta disso, até hoje, algumas pessoas atrelaram esse processamento. Só que é importante entender que o psicólogo ele é o especialista da emoção, ele entende quais são os desgastes emocionais que você está tendo, está apresentando, o que pode estar gerando isso. Conversando com você, ele vai te ajudar a detectar a causa, vai treinar você, vai desenvolver gerenciamento de emoções. E o mais importante, você vai aprender a lidar com o seu estado emocional. Para que a partir daquele momento, dali para frente, você consiga corrigir o erro cognitivo que vinha acontecendo. Então, por exemplo, Verusca, eu não sei mais o que fazer, eu só me envolvo afetivamente com pessoas que não são boas para mim. Se você não fizer um treino emocional para saber identificar, inconscientemente você vai continuar buscando a pessoa com o perfil errado. Então, eu não consigo me desenvolver no trabalho. Eu entro, saio, já saí 5, 6, 7 vezes do trabalho e vou para um outro trabalho, acontece a mesma coisa. Então, peraí. Então, inconscientemente, o seu comportamento está se repetindo. É importante aprender a lidar, fazer leituras, desenvolver o fator emocional para o ambiente profissional. E aí dá certo. Sim. Então, em tudo na vida. Eu não consigo escolher amigos bons, meus amigos sempre me enganam. Inconscientemente, o que você está optando? As pessoas não fazem uma leitura boa de mim, não sei porquê, sempre acham que eu sou assim, ou sou desse jeito e eu não sou. Qual é o código emocional que você está transmitindo? Então, nós transmitimos leituras e realizamos leituras. Se eu não sei fazer isso, ou eu posso estar ultrapassando sem querer, passando errado o código de comportamento do que eu sou e do que eu penso, de que forma eu lido com a minha vida, ou eu posso estar fazendo essa leitura errada do outro. Tem muita gente achando que uma pessoa é boazinha porque ela diz que é boazinha. Sim. E muitas vezes ela dá todo o código de que ela não é boazinha. Todos os comportamentos de que ela não é uma pessoa que vai trazer uma soma. Muitas vezes traz subtração. Nós temos que amar as pessoas, mas o gosto de você ter pessoas compatíveis ao seu jeito lida melhor com a sua rotina. Por isso que nós temos que fazer as opções, fazer com que a gente escolha. Saber lidar com os defeitos, porque ninguém é perfeito, mas quais são os defeitos que você lida? Cada um vai ter que aprender a fazer. Então, o psicólogo é esse especialista que traz todo esse conteúdo para as pessoas. Então, se você tem preconceito, gente, derrube isso. Isso é uma mentira que muitas vezes pode estar sendo criada ou confirmada na sua mente para atrapalhar você de ser feliz. De solucionar aquele probleminha que está lá há anos e não se soluciona porque precisa de ajuda. Então, que tal derrubar isso e a partir de hoje mudar essa história? Eu penso que é isso que a gente tem que fazer. Com certeza, essa pode ser a oportunidade. Acho que tinha alguma dúvida, acho que com essa resposta que a doutora Verusca deu, você solucionou. E todos esses casos que nos procuraram, procurando o que fazer, talvez esse seja o primeiro passo. Procure um psicólogo para você poder começar a conversar e entender tudo aquilo que está acontecendo. Olha, nós vamos precisar fazer mais um intervalo no nosso bate-papo, é o nosso último break, mas ainda tem mais conversa, tem mais aprendizado, ainda dá tempo de tirar a sua dúvida. Aproveite o intervalo para mandar a sua participação, tá bom? Consulta ao doutor vai, mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta.
rapidíssimo, eu avisei. Nós estamos nessa tarde aqui conversando sobre síndrome do pânico, e é um assunto que sempre foi muito falado, muito comentado, mas por conta dessa grande pandemia que afetou não só o Brasil e o mundo, também tem aumentado os relatos dessa situação. E quem tem nos ajudado a conversar sobre o tema é a psicóloga clínica, doutora Verusca Gendov, ela que tem explicado como isso tudo funciona, além de falar de tantos outros assuntos que estão ao lado desse tema. Rapidinho, antes de eu retomar o nosso bate-papo, reforçar com você o nosso QR Code, está aqui, ó, canto superior do seu televisor, celular com a câmera fotográfica habilitada, aproximou, você é direcionado lá para o nosso canal do YouTube. Pai, chegou lá, se inscreve no canal, ativa as notificações para você poder fazer parte dessa nossa comunidade e ser sempre informado quando um vídeo novo aparecer por lá. Lá você acompanha a nossa programação simultaneamente, além de ver, rever e poder compartilhar todas as nossas entrevistas. Olha, vou te dar uma dica. Tenha em mente a data que o programa foi exibido, porque eles ficam salvos lá na nossa plataforma pela data. Então você coloca lá no localizar a data, o dia direitinho, e aí rapidinho você vai achar o programa que você quer, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, tá bom? Doutora Verusca, vou começar esse bloco, aproveitar esse nosso bloco que vai ser um pouquinho mais rápido, para fazer um momento aqui de perguntas e respostas com as participações que chegaram do nosso telespectador. Eu vou começar com o José de Tremembé, Vale do Paraíba, aqui interior de São Paulo. Ele pergunta se é verdade que mulheres sofrem mais com síndrome do pânico do que os homens. E por quê? Existe algum motivo para isso? As mulheres geralmente, elas levam muito mais o fator para o fator emocional. Então, emocionalmente falando, as mulheres elas acabam sendo mais atingidas também por isso. Mas também tem as questões hormonais. As mulheres elas são mais sensíveis por questões hormonais. Temos questões também de sobrecarga emocional muito forte, que faz com que as mulheres também tenham reações como essa. Agora, eu já atendi muitos homens também que sofrem de síndrome do pânico. É claro que a mulher ela apresenta muito mais esse escape, mas os homens também têm apresentado bastante essa questão. Muito bom, dado o nosso recadinho, doutora Verusca, eu separei mais uma pergunta que chegou aqui pelo Instagram, da Kátia, e ela fala o seguinte, e eu escolhi essa pergunta porque ela aborda um tema interessante, principalmente nesse nosso momento. Ela fala que tem muito tempo, alguns anos, que ela sofre com crises de ansiedade, mas que agora, por conta da pandemia e pelo motivo de perder alguém, essas crises se intensificaram. E ela quer saber se isso pode ser uma ansiedade ou síndrome do pânico. E além disso, eu vou complementar a pergunta para a gente falar um pouquinho sobre essa questão da perda, esse momento que tem sido tão difícil, tanta gente partindo e as famílias não podendo ter esse momento, esse ritual que já era costumeiro. Como isso pode afetar também a nossa mente? É bem interessante porque a ansiedade, ela geralmente vem acompanhada de motivos prévios. Todas as pessoas que são ansiosas, elas geralmente sabem que é ansiedade e que motivos essa ansiedade tem. E quando a pessoa tem uma síndrome do pânico, ela não sabe que é gerado por uma ansiedade, ela não consegue perceber o motivo e é muito mais abrupto e intenso do que um processo de ansiedade em si. Então, é importante que a pessoa entenda que a ansiedade, ela vai aumentar nas situações que geram medo. E se tem uma coisa que a pandemia trouxe para o planeta, foi a questão do medo aumentado. A gente sabe que existe uma ameaça, que é uma ameaça complicada, complexa, e isso faz com que as pessoas tenham medo. Para quem já tinha a questão da ansiedade acontecendo, esse medo meio que somou ao outro medo anterior e fez com que as pessoas tivessem realmente uma situação muito mais física por conta disso. Então, esse tipo de relato ele é específico realmente de ansiedade. A síndrome do pânico, ela é muito intensa. É de um momento para o outro. Não é como uma questão de ansiedade que todo mundo, sou ansioso. As pessoas sabem, né? Estou ansioso, estou angustiado. A pessoa ela tem esse tipo de percepção. A questão do luto, ela se mostra muito mais forte porque perder é complicado para a mente humana. O ser humano ele não foi treinado a perder. Principalmente o povo latino, incluindo nós brasileiros, sim, nós somos muito mais afetivos. Então, a perda ela é muito mais intensa, porque nós temos vínculos muito mais intensos. Então, perder,
sem ter tempo de processar esse luto, essa perda, é muito pior. Então, a gente está vivendo um momento que você perder entre o falecimento e o enterro são poucas horas de diferença, você não pode ter o luto ali sendo trabalhado nos velórios, porque isso é um processo. Você tem uma pessoa que estava bem, faleceu e enterrou. Não deu tempo de processar nem que ela adoeceu. Essa questão toda viral, ela faz com que as pessoas já entrem no hospital muito agravadas, porque elas não se dão conta que adoeceram, elas têm prejuízos respiratórios, então quando ela vem passar mal, já está muito agravado. Então, é tudo muito rápido. As pessoas elas não conseguem entender esses processos rápidos demais. Como eu disse em instantes, a mente ela tem uma necessidade muito, muito forte de assimilar. Para isso, é repetição e tempo. Nada na vida a gente aprende muito rápido. Agora que o processo já tem aí mais de 4 meses sendo trabalhados na mente humana, as pessoas estão começando a se sentir um pouco mais seguras, começando a criar protocolos. Mas o luto ainda é um processo difícil, porque envolve perda, você perdeu o seu ente querido, envolve não ter esse momento de velar, que é esse processo de assimilar a morte, não tem a aproximação, porque muitas vezes os enterros é um parente, no máximo lá 2, que fica numa certa distância. Então, é tudo muito difícil. Como assimilar tão rápido uma coisa assim? Para uma cultura que é diferente disso. Sim. É bem complexo mesmo, a nossa mente às vezes nos derruba, né? A gente acha que está controlado, mas não. O processo de luto ele tem que ser trabalhado emocionalmente, né? Num luto natural, normal, sem pandemia, são alguns passos que a gente tem que dar para conseguir administrar esse conteúdo e levam aí 6 meses, em média, a 1 ano, dependendo da situação. Se for uma situação traumática, um pouco mais. Se você está lidando com uma situação nova, mais traumática do que o próprio falecimento, num momento como esse, isso tudo amplia. Então, trabalhar com um profissional ajuda a passar pelas fases de uma forma muito mais confortável e mais técnica, né? Sofrimento vai ter? Vai ter, porque você perdeu alguém que você amava. Mas o trabalho emocional vai ser muito mais gerenciado. Doutora Verusca, 3 minutinhos para a gente encerrar. Então, para responder essa última perguntinha aqui, ó, vou te dar 1 minutinho, tá bom? Porque daí depois eu vou passar os contatos também da doutora Verusca antes da gente encerrar. A Maria, ela fala o seguinte, que ela teve síndrome do pânico 2 vezes devido a assaltos que ela sofreu há mais de 20 anos, mas que agora, por conta da pandemia, essas crises retornaram. E ela sente muito, assim, muita crise, principalmente na condução, no ônibus, porque ela imagina que vai ser a primeira a ser assaltada, então ela fica olhando para onde vai correr aquela situação. O caso dela é um exemplo disso, de que ela superou, mas não tratou realmente o problema? Sim, muito provável que não tenha sido tratado, porque o coronavírus foi um assalto na vida de todo mundo. Nossa, sim. Então, inconscientemente, existe uma associação. Então, é importante que se trate em terapia situações traumáticas para que você consiga sair dessa situação. Mas a associação é muito direta. Cada vez que ela entra no ônibus, ela se sente assaltada de novo, mas dessa vez é pelo coronavírus. Sim. Só que a mente tem que registro de assalto? O trauma dela. Por isso que ele une as informações. Com certeza. Olha, eu vou agradecer aqui a Cida, que elogia muito o programa, elogia muitas explicações também da doutora Verusca. Obrigado, viu, Cida? Eu que adoro a sua participação. E também vou registrar a mensagem da Roseli, também elogiando o programa, elogiando as explicações da doutora Verusca. E já está dado o agradecimento a ela, viu, Roseli? Obrigado a você pelo carinho. Doutora Verusca, muito obrigado pela parceria, pelo bate-papo, apesar da delicadeza do tema, super agradável, super esclarecedor. Sempre uma alegria recebê-la aqui. Eu que agradeço, Zé, que é sempre um prazer estar aqui, é sempre um prazer estar com vocês e me colocar à disposição. O que eu puder fazer para ajudar, eu tenho um canal no YouTube que sempre orienta as pessoas. Legal. Tem vários temas lá, tem mais de 500 vídeos. É uma forma para as pessoas tentarem aí, pelo menos se encontrar ali e saber o que fazer. Sim. Eu brinco que meu canal no YouTube é um manual.
onde você vai encontrar várias instruções para situações emocionais. Muito bom, inclusive tome nota do canal, DRA Verusca. Aparece aí na sua tela, ó, facinho de você localizar lá no YouTube. Ou se você preferir pelo telefone, código 11, tome nota, é o 982490073, 982490073, também está aí na sua tela. Tome nota dos contatos e entre em contato, conheça o trabalho e busque lá também essa orientação no canal da doutora Verusca. Muito obrigado pela parceria no dia de hoje, por mandar mensagem, por dar a sua audiência. Muito, muito, muito obrigado. Um forte abraço a você, mantendo o distanciamento social, mas cheio de carinho, e até a próxima!